Bom, começou a valer na Austrália a proibição para menores de 16 anos de idade de acessar redes sociais, né? E funcionou tão bem quanto você pode imaginar que vai funcionar aqui no Brasil, né? Porque você sabe, ano que vem vai começar a valer aqui no Brasil, a Lei Felca começa a valer aqui no Brasil e menores de 16 anos não vão poder usar redes sociais. O que aconteceu na Austrália? Bom, metade dos jovens enganou o sistema para dizer que tinha mais idade, a outra parte usou redes alternativas e um terceiro terço dessa história usou VPN para enganar o negócio. O resultado é que continua todo mundo na rede social do exato mesmo jeito como era de se imaginar que aconteceria na internet, ainda mais com jovens, tá? Se o governo fizer um negócio desse com o pessoal de mais de 60 anos de idade, pode ser que tenha algum sucesso, porque as pessoas que têm mais de 60 anos de idade têm uma certa dificuldade de aprender coisas novas na internet, coisa e tal. Mas jovem, meu amigo, jovem, assim, faz assim, eles aprendem a usar VPN, aprendem a usar outra rede social, aprendem a contornar esse negócio, é a coisa mais rápida do mundo, mais natural do mundo. Então, num instante, não serviu para nada a Lei Felca lá da Austrália. Vai ser a mesma coisa aqui no Brasil. Eu sou Peter Turguniev e esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por Milei Turguniev, Preço da Liberdade e Eterna Vigilância e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, a proibição de redes sociais a menores de 16 anos começa a valer na Austrália. A escalada global de denúncias e processos contra plataformas, eles esperam isso daí, tá? Por quê? Porque, de novo, os jovens estão cagando para a proibição, completamente, né? Como é de se esperar, né? O pessoal falou aqui, eles contam aqui do Steven Schiller, que é um ex-diretor do Facebook na Austrália, que agora virou do mal, né? Ele agora quer censurar as redes sociais na Austrália, porque é muito ruim, que não sei o que lá. Enfim, e ele está do lado do governo, né? E eles querem, ele quer proibir criança de usar rede social porque acha que isso é melhor para a criança, né? As empresas, por sua vez, afirmam que a restrição pode reduzir a segurança das crianças. Pode, sabe por quê? Porque uma das coisas que as crianças estão fazendo lá na Austrália é isso daqui, estão indo para o Lemon8. Lemon8 é uma cópia do Instagram menos conhecida, menos famosa, e que você tem menos controle ainda, tá? Lembra, tal como a Lei Felca aqui no Brasil, essa restrição só se aplica a redes com não sei quantos milhões de seguidores. O que o pessoal vai? Vai para redes menores, e aí o risco de acabar encontrando pedófilos, esse tipo de coisa em redes menores, é ainda maior, né? Porque, lógico, se as crianças estão indo para lá, os pedófilos vão para lá também, né? Então, ou seja, no final das contas, resolveu exatamente zero problemas isso daí. O pessoal que é proibido no YouTube vai para o Rumble, é proibido no Instagram, vai para o Lemon8, é proibido. Aí se proibirem o Lemon8, vão achar uma outra coisa ainda mais nicho, né? ainda menorzinha, e vão acabar indo para lá, vão acabar no 4chan, no 8chan daqui a pouco, né? Ou seja, é o que eu falo para vocês, é uma ideia idiota, você não vai resolver o problema, vai criar dor de cabeça para todo mundo, as crianças estão chateadas com isso, a troco de nada, né? Aqui, as empresas afirmam que a restrição pode reduzir a segurança das crianças, é verdade, a Austrália está praticando uma censura generalizada que tornará seus jovens menos informados, menos conectados, menos preparados para navegar pelos espaços onde eles esperam se encontrar como adultos, né? O setor teme que a proibição australiana, a primeira do tipo, sirva de inspiração para outros países. Já serviu para o Brasil, já copiaram. A Lei Felca é isso. A Lei Felca é a mesma coisa aqui no Brasil. O Reino Unido, a mesma coisa também. Uma idiotice completa, né? Aqui, ó, o novo marco legal restringe acesso de adolescentes a plataformas digitais, enquanto organizações juvenis advertem sobre o impacto em comunidades vulneráveis e questionam a efetividade para proteger a saúde mental. Ou seja, piora a situação. Não tem jeito, rede social é parte integral da infância e adolescência hoje em dia. Não é proibindo que você vai resolver problema nenhum, né? Aqui tem o pessoal falando aqui, a Austrália começou a aplicar o banimento inédito que impede que menores de 16 anos de ter contas em redes sociais, como TikTok, Instagram, X, Twitter e coisa e tal. As plataformas são obrigadas a bloquear usuários sob penas de multa que chegam a não sei quantos milhões. E aí o que acontece? Elas botam verificações para o pessoal da Austrália, né? E aí o que acontece? O pessoal da Austrália contorna essas verificações, evidentemente, é a primeira coisa que eles fazem, né? O número de contas afetadas é massivo, só o TikTok removeu mais de 200 mil perfis, centenas de milhares ainda devem sair do ar nos próximos dias, né?
e as plataformas atingidas foram classificadas pelo governo como serviços cujo objetivo central é promover a interação social. Então, ou seja, entre elas estão WhatsApp, Messenger, Discord, Roblox, Steam, Pinterest, não sei o que lá. Proibiu tudo. O que o pessoal fez? Contornou. Tá aqui, ó. Nas horas depois que o ban tomou efeito, né, que a proibição tomou efeito, um monte de crianças começou a inundar a plataforma dizendo: ah, vejo vocês quando eu tiver 16 anos, né, não tem mais mídia social e não sei o que lá, vou ficar sem contato com o resto do mundo. Enfim, todo mundo chorando essa história, né? No entanto, no dia seguinte cedo, muitos jovens reportaram que já encontraram maneiras de contornar os mecanismos de verificação de idade que as plataformas colocaram, a Meta, Snapchat, TikTok, coisa e tal, né? Pais em toda a Austrália contactaram as redes sociais para reportar que as crianças, com muita facilidade, contornaram os sistemas de reconhecimento facial, desenhando bigodes e outras coisas, vestindo cílios postiços e maquiagem pesada para parecer mais velho, né? Pois é. Cassandra de South Wales, que é um estado lá na Austrália, disse que o filho dela de 14 anos passou na verificação de idade no Snapchat e mudou a data de idade dele e fez uma selfie e que chegou à conclusão que ele tinha 23 anos. Como é que eles erraram de 23 para 14, não sei o que, ele tem 14 anos, passou para 23. É o que eu falo, cara. O pessoal quer fazer uma coisa que é impossível, ainda mais com um jovem. De novo, se fosse aqui para velho, funcionava. Olha, quem tem mais de 70 anos não pode entrar na internet. Coitado dos velhos de 70 anos, não vai saber usar VPN, não vai saber se... nem todos, tá? Tem uns que sabem, mas a maior parte não vai saber. Agora, criança vai aprender isso em 3 segundos, bicho. Vai na escola deve ter... O pessoal explica, faz isso, e pronto. E você contorna, não sei o que lá. Aqui, outros jovens passaram a usar VPNs para contornar, para dizer que não estavam na Austrália. É o mais simples no final das contas, né? E rapidamente, de novo, instalar VPN é a coisa mais ridícula do mundo de fazer. E os jovens vão lá, fazem isso e pronto, resolvido o problema, né? Outros começaram a usar outros sistemas menos conhecidos, né? Porque, de novo, eles colocaram as redes sociais que são maiores, proibido, mas tem outras redes sociais, né? Então tá aqui o Lemonade, que é um Instagram da vida feito pelo TikTok. Então ele é igualzinho ao Instagram, mas é do TikTok isso. E, de novo, o que acontece quando o jovem vai para uma rede social menos conhecida? Ele vai estar mais exposto a mais coisa ainda, vai ter menos controle no final das contas. Se você expulsou o jovem de uma ferramenta, de uma plataforma que era uma plataforma grande, que tinha alguma moderação, e empurrou ele para uma plataforma menor, que vai ter zero moderação e que vai ser muito pior, eventualmente, de ter mais caso ainda de se encontrar com pedófilo e coisa e tal nessa história. Uma coisa totalmente idiota. Zero resultados esse tipo de controle, né? Um garoto chamado Noah Lawes, da cidade de Perth, falou que para os repórteres que ele já acordou com um monte de mensagem dos amigos dele dizendo quais eram os nomes de usuários dele no IOP, depois que o Snapchat foi locado. O IOP é uma cópia do Snapchat, como você pode imaginar. Todos eles têm cópia. Aliás, cada rede social, né, tem inúmeras cópias idênticas por aí, e o que você vai fazer proibindo as pessoas de ir na rede social X é forçar as pessoas a usar a cópia da rede social X menor, né? Onde elas vão estar mais vulneráveis ainda. Aqui, ó, 2 garotos de 15 anos de idade botaram uma ação constitucional na Suprema Corte australiana, arguindo que esse banimento viola o direito deles de liberdade e comunicação política. Aí é verdade, né? As crianças têm direito de liberdade política também, têm direito de liberdade de expressão também, né? E a corte concordou em ouvir o caso com argumentos que devem ser ouvidos em fevereiro de 2026, mas vamos ver se vai conseguir, se vai mudar isso daí, né? Ou seja, mais uma ideia idiota de deputado querendo dizer que o Estado vai cuidar do seu filho. Pai e mãe, você não precisa se preocupar que o Estado vai cuidar do seu filho. Isso é uma idiotice. A responsabilidade de cuidar dos filhos é do pai e da mãe, não tem outra alternativa. O Estado não consegue fazer nada nessa história. Vai vender para você a solução, vai dizer que resolveu o problema e não vai conseguir. E o pior é isso, aí tem um monte de pai e mãe agora já criticando as redes sociais porque não conseguiram impedir
os filhos de acessarem essas redes sociais. E não vão conseguir, é impossível. É o que eu falo o tempo todo, a internet ela foi feita, gente, a internet ela foi construída na época da Guerra Fria, pelo exército americano, era para o caso, ela surgiu para o caso dos Estados Unidos ser bombardeado com bombas atômicas russas em várias cidades, e todas as principais cidades serem destruídas, e ainda assim você ter um mecanismo de comunicação que funcionasse. Ela é feita para você conseguir contornar qualquer desafio. E aí o pessoal acha que vai ter um deputado escrevendo um negocinho num papelzinho, um pedaço de papel, que vai acabar com a internet, que vai conseguir contornar a internet. Não vai. VPN, assim, aí você pode falar assim, não, mas é só proibir VPN. Mas aí tem o Tor. Você instala o Tor, não tem como fazer nada. Ao invés disso, você tem as VPNs feitas à mão. Tem um monte de serviços nos Estados Unidos que você aluga um computadorzinho lá, baratíssimo, coisa muito barata, e você transforma esse computador lá na sua VPN. É ridículo de fazer. De novo, requer algum conhecimento técnico, mas nada que uma criança não pegue em 5 minutos de conversa como fazer isso. E pronto, no instantinho a pessoa contorna, e aí não tem como você proibir esse tipo de coisa, porque passa a todo mundo contornar a coisa, né? É a mesma coisa que está acontecendo lá no Reino Unido. O Reino Unido também, e aí já chegaram nesse caso, né? O Reino Unido multou o 4chan. Por quê? Porque as crianças do Reino Unido são proibidas de acessar o 4chan, né? Pela lei inglesa, né? Só que aí as crianças estavam contornando usando VPN. Aí o 4chan falou, pô, o que eu tenho a ver com isso? Pô, o pessoal na Inglaterra está usando VPN, eu não tenho como proibir VPN. E a Inglaterra acha que é culpa do 4chan do mesmo jeito. Ou seja, além de burrice, né, do cara não saber como é que funciona a internet, quer dobrar a aposta na coisa que está errada. Não tem como proibir as pessoas de acessarem coisas na internet. Isso é uma coisa que não funciona, ainda mais com criança. Com velho talvez funcione. E se aproveita, tá? Porque à medida que as gerações mais velhas estão morrendo e as gerações mais novas todas já têm algum conhecimento de tecnologia, em muito pouco tempo não vai ter como proibir ninguém de fazer nada na internet. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.